Saudações, bênçãos de Israel, a terra da Bíblia. Shalom, shalom. Estamos em um novo episódio, nova versão, quis dizer não, nova versão de nós mesmos. Mas é que estamos fazendo esses pequenos curtas de evidências dos lugares da Bíblia, onde está o lugar escrito, né? Onde está a escritura na Bíblia. E onde nós estamos no lugar ao qual faz referência o que está escrito nas Escrituras. Ok? Acho que me fiz entender? Sim, me fiz entender. Ok, agora, onde é que estamos? Então, essa é a pergunta. O que vem atrás de nós? Para quem já conhece e já viu vários vídeos, obviamente essa porta é bem conhecida. Dissemos que a cidade antiga de Jerusalém tem quantas portas? Lembram? Não consigo ouvir vocês, mas sei que não erraram. Há 8 portas. Das 8, 7 estão abertas. Uma está fechada. A que está fechada, a que Lore acabou de apontar, isso mesmo, é essa. E eu já sei que me disseram, como se chama? Se chama Porta da Misericórdia. Porta da Misericórdia. Muito bem, vocês são excelentes conhecedores de Israel. Agora vocês sabem que alguém entrou por ali, alguém que nós conhecemos e que o mundo conhece bem. Muitas pessoas não querem conhecê-lo, mas acabam não tendo escolha e o conhecem em algum momento. Porque a Bíblia nos diz que vai chegar um dia em que todo olho o verá, todo olho o verá. O que isso quer dizer? Que desde o lugar mais distante sobre a face da terra vão poder ver o retorno do Messias? E que justamente há alguns milhares de anos atrás, ele entrou por essa porta. Lembram que ele entrou com um jumentinho? Muitos dizem que ele roubou o jumentinho. Ouça bem, ele não roubou, ele criou. Era dele, ele emprestou, alguém pode comprar, certo? Muitos que não acreditam nele dizem: esse Messias de vocês é um ladrão? Mandou roubar um jumentinho? Não, ele não mandou roubar nenhum jumentinho. Ele foi o criador desse jumentinho. Então ele pegou emprestado de novo. Era dele, pertencia a ele, era dele. Então ele não roubou nada. Ele simplesmente pegou o que era dele e, obviamente, depois devolveu aos donos que estavam cuidando temporariamente. Segundo as Escrituras, ele entrou por essa porta. Alguns dizem que o Messias, quando vier, vai entrar por esse lugar. Não se confundam, ele já entrou aqui. Aqueles que dizem que ele vai entrar por esse lugar estão cometendo um erro na interpretação ou na cronologia ou algo assim. Porque o que a Bíblia nos diz é que quando ele retornar, diz que vai colocar um pé no Monte das Oliveiras, exato. E o outro pé do outro lado do monte, que no meio há um vale, e diz que esse vale vai se abrir, ok? Então, quando nós imaginamos isso, imaginamos um gigante. Imaginamos um Messias gigante. Quem era aquele? Era um dos irmãos de Golias, bem maior que os outros. Né, Gulliver? Não sei, mas era muito gigante. Na verdade, obviamente, não é para imaginar alguém gigante. Ele promete surpreender na forma como fará isso, dizendo que terá um pé aqui e outro lá. Isso, porém, não significa que ele realmente fará. Exatamente ao mesmo tempo. Quando a Bíblia também está nos dizendo que ele vai colocar um pé aqui, quer dizer que ele vai caminhar por este monte e, com certeza, ele vai continuar andando e também vai estar no outro monte. A referência bíblica diz que um pé está aqui e outro lá porque ele caminha nos dois lugares. Não pensem que foi um gigante que pisou aqui e lá, abrindo o monte. Não é isso. Então, pode ser em um tempo contínuo que ele venha ao Monte das Oliveiras, que é o mesmo lugar de onde ele ascendeu. Ele retornará ao último lugar onde foi visto e de lá seguirá seu caminho. Ele não precisa entrar por essa porta, pois já entrou. Na verdade, o livro de Ezequiel nos diz que essa porta está fechada e permanecerá fechada. Cumprimento profético, o Filho do Homem já entrou por ela definitivamente, ou seja, está concluído. Não há necessidade de que ele entre novamente, mas algo também acontecerá nos últimos dias. Nós estudamos o livro de Daniel. Lembrem-se de que falávamos sobre a expressão últimos dias, que se divide em 3. Existe a primeira parte dos últimos dias, a segunda parte dos últimos dias e a parte final dos últimos dias, que são alguns milhares de anos entre uma parte e outra parte. Falamos sobre os últimos dias e sobre algo escrito no livro de Joel. E novamente, evidências das Escrituras no lugar dos acontecimentos,
Vamos ler o livro de Joel, capítulo 4, no lugar onde isso vai acontecer, verso 1. Joel 4, de 1 a 3, vamos falar, não é mesmo? Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu fizer voltar o cativeiro de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas, por causa do meu povo e de Israel, minha herança, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra e lançaram sortes sobre o meu povo. Deram meninos por uma prostituta e venderam meninas por vinho para beber, ok? O que acabamos de ler é uma profecia dos últimos dias, a parte 3 dos últimos dias, ou seja, O final? o final, quando o Senhor emitir o julgamento sobre as nações da terra. Nós sabemos que a Bíblia também nos diz que quando ele retornar, o que ele vai fazer? Ele vai reinar em Jerusalém. A Bíblia ela nos diz isso no livro de Zacarias por 1000 anos, também quando ele estiver reinando em Jerusalém. Há uma data específica que diz que todas as nações da terra têm que ir a Jerusalém para adorar. Isso faz referência à festa dos tabernáculos. A nação que não vier a Jerusalém para adorar não receberá. Chuva sobre... Ou seja, o Senhor já está emitindo um julgamento. Então esse julgamento que o Senhor vai emitir sobre as nações da terra, que ele vai reunir, uma por uma. É exatamente neste lugar onde nós estamos sentados agora. Se nós tivermos que nos transportar para o tempo futuro, e no tempo futuro, olharmos para trás. Vamos dizer, você se lembra que estávamos sentados ali e estávamos explicando para muitas pessoas que estão do outro lado? O que aconteceria hoje? Por que digo isso? Porque diz que aqueles que creram nele reinarão juntamente com ele. Ou seja, nós, vocês, aqueles que creram nele, vamos estar reinando juntamente com ele. E quando olharmos para trás, talvez possamos lembrar, então não vamos ter memória. Mas, de certa forma, estou falando de uma expressão de dizer, vamos olhar para trás, no dia de hoje, não é? Vamos lembrar que uma vez estivemos lá, uma vez passamos por isso, as Escrituras nos disseram que isso ia acontecer. E se as Escrituras até hoje nos mostraram que muitas das coisas aconteceram e se cumpriram, então o que vem a seguir? Não resta dúvida de que também vai acontecer? Neste mesmo lugar no Vale de Josafá, o lugar onde o Senhor vai julgar as nações da terra. Vamos mostrar para vocês agora um pouco de como é, apesar de estar no meio da noite, mas só para que tenham uma ideia. Ali, atrás de vocês, ou seja, à nossa frente, está o Monte das Oliveiras, aqui atrás de nós, o Monte Moriá, e no meio, o Vale de Josafá. Vamos virar a câmera, porque na verdade não dá para ver muito. Aí, não dá para ver muito. Mas o que vocês estão vendo novamente é parte do cemitério do Monte das Oliveiras, e acima das luzes, o Monte das Oliveiras continua, mais acima e mais acima e mais acima. O que vocês veem aqui? Observem um vale no meio e lá em cima o Monte Moriá e a antiga cidade de Jerusalém. Agora, como evitar ou sair bem desse julgamento? Seria bom poder ler o que diz Joel, porque Joel diz que ele vai vir para defender. A quem? Ao povo dele? Quem é o seu povo, o povo judeu? Como sempre, nós dizemos a vocês, lembrem-se de orar pela paz de Jerusalém. A Bíblia também nos diz, e com isso já encerramos, que quando eu vier, encontrarei paz dentro desses muros. E também diz que ele colocou sentinelas que estão dia e noite orando pela cidade santa. Eu sei que muitos de vocês hoje em dia são esses intercessores que o Senhor colocou para orar pela cidade. Daqui nós nos despedimos. Obrigado por acompanhar essas sessões de testemunhos ou evidências direto do local dos acontecimentos em Israel. Shalom a todos, bênçãos.
Obrigado.